A lei de cotas está perdendo a sua validade. E a justiça vai fazer alguma coisa em relação a isso? É a notícia que eu vou trazer para você de primeira mão. Lei de cotas na justiça. Fique até o final. Eu sou Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio, como é que eu ensino você a estudar. Dê uma olhada. Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem enrolação, sem edição nenhuma. Gente, deu aqui no site do Conjuro uma notícia muito interessante, que é agora, do dia 26 de maio. Eu vou trazer a notícia e vou fazer uma reação a ela, explicando os contornos disso que nós vamos ler aqui. Legal? Para você poder entender, obviamente, a notícia. Vou ler a notícia então. Ó, vamos falar de cotas raciais. Você sabe, o Senado acabou de aprovar as cotas raciais com um acréscimo, inclusive era de 20%, agora virou 30% para candidatos que usam cotas raciais. O projeto de lei vai para a Câmara Federal ainda para ser votado, só que tem um detalhe importantíssimo. A atual lei que rege este assunto perde a sua eficácia agora, porque ela tem 10 anos para ter eficácia. Os congressistas já deveriam estar se debruçando sobre a nova lei já tem algum tempo. Acontece que, e agora? Está perto de perder a vigência ou já perdeu a vigência? Nós vamos ler como é que faz. A justiça teve que intervir de novo. Ó, o Supremo Tribunal Federal prorroga, então vai valer mais, cotas raciais em concursos até que o Congresso Nacional vote a nova lei, essa que eu falei para você, que está indo ainda para a Câmara Federal. Acabou de passar no Senado, ainda vai para a Câmara Federal, só que tem prazo, as coisas não estão assim ao bel prazer. Vamos lá? Ó, o fim da vigência de ação afirmativa sem a avaliação de seus efeitos e do resultado alcançado destoa de promessas na Constituição quanto à construção de uma sociedade justa e solidária, com a erradicação das desigualdades sociais e sem preconceito de raça, cor e outras formas de discriminação. Isso que eu acabei de ler é o entendimento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que, numa canetada, prorrogou, dia 26, sábado, a validade do modelo atual de cotas raciais para concursos públicos. Por isso que é importante essa notícia, porque atinge você aí. Esta decisão de prorrogação da atual lei valerá até que o Congresso Nacional conclua a votação sobre o tema e o governo sancione novas regras, isto é, até sair a nova lei que vai ainda ser avaliada, analisada pela Câmara dos Deputados, para depois, se não houver modificação substantiva, assim, substancial, que precise voltar para o Senado, que tem essa possibilidade, ela vai, o projeto de lei, depois que passar pela Câmara vai para o presidente da República para sancioná-la, para depois virar lei, para daí sim virar lei, daí sancionada pelo presidente da República e publicada. Legal? Quem é que fez esse pedido ao Supremo Tribunal Federal? O PSOL, né? Acho que é Partido da Solidariedade, e a Rede Sustentabilidade. As duas legendas solicitaram a manutenção da política de cotas.
Objeto de questionamento dos autores é o artigo 6º da Lei 12.990 de 2014, que estabeleceu o período de 10 anos, que é a lei de cotas, para o encerramento da política de reserva de vagas em concursos públicos. Gente, o prazo se encerrará em 10 de julho deste ano. Eles aqui já se adiantaram e pediram a prorrogação. Enfim, até 10 de julho ainda tem tempo, obviamente que daí os congressistas teriam que trabalhar. Sabe por quê? Porque a atual lei colocou na mão dos congressistas, dos políticos, dos legisladores, a tarefa de analisar. Será que a política afirmativa de cotas raciais nesses 10 anos trouxe resultado? Mantemos essa cota? Baixamos essa cota? Aumentamos essa cota, o percentual? Isto é, a lei inteligentemente deixou na mão dos congressistas, que tinham um prazo de 10 anos, uma espécie de prazo experimental, para ver conseguiu-se chegar ao objetivo ou não. Não se chegando, se prorroga. Só que a Justiça, através do ministro Flávio Dino, deu uma decisão, me parece uma decisão isolada, só dele, né? Não é do Supremo, mas obviamente que, por ser ministro do Supremo, ele representa o Supremo, para prorrogar, postergar este prazo que venceria no dia 10 de julho deste ano. De acordo com os partidos que ajuizaram a ação, não houve a efetiva inclusão social almejada pela política pública. Não dá para saber se houve ou não houve, que precisamos fazer uma discussão com a sociedade. Não sei se isso seria tarefa, analisando este argumento, a tarefa do Supremo. Enfim, vamos lá. As legendas sustentam ainda que a limitação das cotas aos concursos que ofereçam 3 ou mais vagas inviabiliza a efetiva implementação da política para determinados cargos públicos que, historicamente, não oferecem mais de 2 vagas por edital. Vamos avaliar agora a decisão. Segundo o ministro Dino, desde o início, quando a ex-presidente Dilma Rousseff propôs o projeto que se transformou na norma, a lei tinha como finalidade criar um marco temporal para a avaliação da eficácia da ação afirmativa, o que possibilitaria seu alinhamento e o fim da vigência das cotas caso elas atingissem seu objetivo. De acordo com o ministro, no entanto, não é possível definir se a política é ou não necessária sem a avaliação de seus efeitos. Claro, óbvio, nisso concordo, porque a sociedade, através dos políticos, não fez essa avaliação a tempo. Esta avaliação está ocorrendo agora acabou de acontecer, como eu disse, no Senado, e vai ser avaliada, vai ser colocada para avaliação na Câmara dos Deputados ainda. Ele também destacou que, o ministro destacou, inclusive, que levantamentos, inclusive feitos pelo Senado, apontam a necessidade de a política de cotas ter prosseguimento. Esse é um estudo importante que o Senado fez a respeito de política de cotas, que eu ainda não conheço. Palavras do ministro, o Senado Federal reconheceu que a ação afirmativa iniciada pela Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, ainda não atingiu o seu objetivo, necessitando ser continuada. Claro, porque se o Senado, nesta lei que discutia cotas, inclusive aumentou de 20% para 30% e colocou mais grupos sociais nas cotas, quilombolas, se não me engano, e indígenas, que não é a expressão indígenas, não é essa, é uma outra que se usa, né? É povos originários, uma coisa assim. Então,
Se o Senado já fez essa análise, significa, segundo o ministro, que a ação afirmativa ainda não terminou o seu papel. Por isso ele embasou nesta decisão dele, nessa afirmação ou nesse trabalho que o Senado já fez. Continuando aqui, entretanto verifico, ele, ministro, dizendo que remanesce, quer dizer, que ainda fica exíguo prazo até o encerramento da vigência da Lei 12.990. Claro, vai vencer agora em julho, o que pode implicar violação do princípio da segurança jurídica, bem como ao concernente à vedação de retrocesso social. Agora, o Congresso Nacional começa a discutir o novo projeto para atualizar as regras sobre o tema e, como eu disse, o texto amplia reserva de vagas de 20% para 30%. A proposta enfrenta resistências e não deve ser aprovada em definitivo antes do segundo semestre, segundo está no conjuro. Não sei, porque em política tudo é possível. E é por isso que os partidos ajuizaram essa ação, com medo que a política de cotas se extinga por ela mesma, né? Segundo Dino, segundo o ministro, a tendência de demora para a tramitação do texto justifica a prorrogação do prazo. Enfim, é uma prudência, eu acho, que o ministro usou. Tal fator, ou segundo o ministro Dino, configura suficientemente o perigo de grave dano a normas constitucionais em virtude da natural extensão do processo legislativo em curso. Trocando em miúdos, vai demorar a bagaça lá na Câmara, então eu tenho que dar uma canetada aqui. Lembro, voltando para as palavras do ministro, lembro, ademais, que há concursos em tramitação, sim, e o fim repentino das cotas geraria, com certeza, insegurança jurídica, com elevada probabilidade de multiplicação de litígios judiciais, concluiu o relator, e realmente acredito que ia embolar o jogo, embolar o meio de campo. Então, portanto, gente boa, foi prorrogado pelo Supremo Tribunal Federal, então pela Justiça, o órgão máximo da Justiça brasileira, as cotas raciais em concurso, até que o Congresso vote a nova lei que está em tramitação lá na Câmara, agora foi para a Câmara dos Deputados. É isso? Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Então, ficou por dentro? Consegui desdobrar a notícia para você? Legal. Então, ó, mantenha o seu like aí, deixe o seu recado, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.